Então, né, Aline, as pessoas imaginam que por eu ser pediatra, ia ser fácil eu me tornar mãe, né? O meu maternar ia ser fácil. E, na verdade, a maternidade real, ela vem também para qualquer profissional, né? Não importa o conhecimento que você tem, a prática geralmente pode ser um pouco diferente do que a gente estuda. E eu passei por algumas coisas assim, né? Na verdade, algumas pessoas falaram pra mim, né? Chegaram até a falar que agora que tu vai saber mesmo, né? Como é. Até num tom assim meio que desejando mal, sabe? Tipo assim, agora tu vai ver, né? Agora tu vai ver o que eu passei. Agora que tu vai ver como é, né? Não é assim como tu fala, né? Muitas vezes eu falava, não, você tem que fazer, ter bons hábitos, isso e isso. Agora tu vai ver que não dá, né? Que é assim. Algumas pessoas chegaram a falar nesse tom pra mim também. E isso até me entristeceu muito, né? Porque assim, de certa forma, o maternar, ele não é igual à teoria, né? É diferente. Mas ter informação também me ajudou um pouco, entendeu? Sim. Principalmente ali no período do puerpério, naquela parte ali de apojadura, naquele começo de amamentação, que é bem difícil. Ter informação me ajudou a passar um pouco mais tranquilo. Não que foi tranquilo, até mas... para saber conduzir, né? Isso, para saber conduzir, para saber quando me preocupar. Então, muitas situações que eu vivo até hoje em dia, né, ter informação me ajuda um pouco. Claro que isso não é um escudo que me imune de eu ficar preocupada, de eu ficar ansiosa, né? Eu também tenho todos esses sentimentos que mãe tem, né? Mas, de certa forma, me ajudou um pouco. E o que tu achas que mudou, assim, do teu um antes e o depois, né? Enquanto mãe, numa visão de mãe, enquanto profissional? Porque a gente sai ali daquela teoria, vai pra prática, vê que nem sempre é do jeito que a gente imaginava de fato. Sim. E isso te gerou muita segurança também? Assim, eu achava que isso era assim, tô vendo que não é, tô fazendo errado, tô fazendo certo. Teve muito essa sensação de culpa, né? Essa angústia que dá em muitas mães. Mesmo sendo profissional, mesmo estando ali todos os dias acompanhando bebês, vendo outras realidades, como que foi isso pra ti? Então, teve sim, né, esse sentimento de culpa, e eu acho que às vezes, por eu ser profissional e profissional da área, né, materno-infantil, às vezes a culpa é maior, porque muitas vezes eu precisava seguir um caminho que eu defendo, né, e seguir à risca mesmo aquilo ali, que talvez uma mãe que não fosse profissional, não fosse daquela área, não seguisse tanto aquilo, né, mas eu tinha que seguir aquilo ali, por mim, pelo meu filho, mas também pela minha profissão, entendeu? Sim. Pela minha visão do que eu prego, do que eu acredito. Pelo né? que vem estudando tanto Pelo tempo, que eu venho sabe estudando, que é o melhor. Isso, exatamente. Por exemplo, na questão da amamentação, né? Eu tive, graças a Deus, assim, né? Não tive tantos problemas. Muitas mães têm muito mais problemas do que eu tive. Eu creio que a informação me ajudou a não ter tantos, mas tive, sim, dificuldades e problemas. Sim. E, ao contrário do que geralmente acontece, as minhas dificuldades, na verdade, foram um pouco mais tardias, né? Inicialmente, eu tive a apojadura muito rápido, né? Tive ali, consegui, passei por todo aquele período, mas a informação me ajudou, né? Eu também tive apoio profissional da equipe da Bebê da Vez, então, me ajudou, eu usei, né, coletor, usei a rosquinha, fiz tudo como eu já tinha estudado, como fui orientada, já sabia. E isso me ajudou a passar por esse período inicial de forma um pouco mais tranquila, né? E que essa é a importância da informação, né, Júlia? É justamente, eu sei que é isso, eu vou saber conduzir porque eu já tenho essa informação. Uma pessoa que não tem essa informação, ela às vezes vai escutar de outras pessoas, Sim. vai nos erros e acertos, nem sempre ela já vai ter ali algo que vai solucionar o problema dela logo, porque ela não teve essa informação prévia. Exatamente. Então esse começo, de certa forma, foi um pouco assim tranquilo pra mim, né? E aí o bebê começou a ganhar peso e foi tudo bem. Só que aí depois, quando foi assim, depois de 15, 20 dias, foi que começou os problemas, né? Que geralmente é o contrário, mas Sim. no meu caso foi um pouco depois. E eu não tinha muita experiência com isso, né? Então, meu filho, ele tava ganhando bem peso, depois ele parou, né? Começou a diminuir o ganho de peso, né? Começou a ter uma dificuldade na amamentação. Então, começou a doer, que no começo doía um pouco, mas era mais pelo o engurgitamento e tudo mais. Depois, não, mesmo não tão engurgitado, doía quando eu amamentava, eu chorava, né? Muitas vezes eu me sentia culpada, né? O que estou fazendo de errado? E eu avaliava, não, mas tá tudo certo, o que está acontecendo, né? E mesmo como pediatra, por um momento passou o desespero, né? Bateu um desespero assim na mãe, porque a gente vê, meu Deus, será se meu filho tá chorando de fome, né? Então, mesmo sabendo quais são os sinais de fome, eu ficava na dúvida, né? Porque mesmo com todo o conhecimento, tem uma hora que
o sentimento de mãe sim. bate, né? E aí eu ficava, meu Deus, cheguei a pensar coisas assim. E muitas vezes, por a gente ter conhecimento, às vezes voa muito alto. É. Tipo assim, eu comecei a pensar nas coisas básicas e aí nada tava justificando. E já comecei a pensar, meu Deus, deve ser a PLV, né? Alergia deve ser alguma doença séria. Já foi pro pior. Já foi pro pior, né? E que na verdade não era, né? E muitas vezes a gente também, por ser profissional, acaba retardando um pouco a busca profissional. A gente fica, por ser pediatra, não, mas eu tô vendo que tá certo, tô vendo, né? E muitas vezes o olhar de fora de alguém é que traz, né, essa solução. E foi isso que me ajudou. As pessoas, né? Você que olhou de fora, né? Uma fono que olhou de fora e avaliou, não, aqui tem a presença de alguma coisa, vamos corrigir, tem uma disfunção oral. Então, até eu descobrir isso, passei por um período difícil, né? E isso mudou a minha abordagem, com certeza, em relação na consulta, né, das famílias. Eu sempre tive, assim, desde que eu comecei a atuar, eu sempre tenho, assim, como primórdio, assim, acolher, né? Eu sempre busco acolher, principalmente, assim, a primeira consulta, principalmente essa mãe puérpera. Eu sempre imaginei que era um momento muito difícil, né? Sempre imaginei, sempre perguntei, mãe, como que você tá? Vamos conversar, né? Vamos ver, vamos buscar um psicólogo, alguma situação e tal. Tanto que nas minhas consultas de recém-nascido, eu tenho um questionário, né? Que eu envio para todas as mães, para rastrear a saúde mental dela. Eu sempre fiz isso antes mesmo de ser mãe, que chama de Edimburgo, e eu já fazia isso. E quando dá um pouco alterado o questionário, eu vou no privado da mãe, converso com ela, né? Falo que ela precisa de ajuda. Eu fazia isso, mas assim, o que eu sinto agora, após passar por isso aqui, eu fazia pouco. Muito pouco, sabe? Porque por mais que eu achasse que estava fazendo o máximo, nossa, eu tô perguntando como a mãe tá, tô mandando um questionário, tô, né, me importando com ela, mas não era o suficiente. Na hora que a gente vê que passa, né, que a gente não imagina. Muitas coisas a gente não imagina a intensidade que é. Eu falo, tá grávida, a gente pensa, não vou dormir, vou ter problema na amamentação, fica se preocupando com um monte de coisa. Pode ser que aconteça tudo aquilo, mas a gente não imagina a intensidade que é, porque a gente se vê ali, meu filho, eu quero dar o melhor, eu tô fazendo errado, eu tô fazendo certo, as pessoas estão dizendo que eu devo fazer isso, que eu devo fazer aquilo, e isso gera essa sensação de angústia muito grande, mas são sentimentos, né? São emoções que realmente só na hora que a gente está passando. E sem dúvidas, eu acho que muda a visão de qualquer pessoa que passe por isso. A gente vê aí um antes e um depois, que a gente vai buscar cada vez mais estar oferecendo um suporte com empatia, fazendo um atendimento mais individualizado, humanizado, que a gente já fazia, vai se aperfeiçoando cada vez mais, porque a gente precisa fazer mais ainda, porque a gente sabe que uma palavrinha que a gente fala para aquela mãe que acolhe ela faz muita diferença. Da mesma forma que uma palavrinha pode mudar pro bem, pode mudar pro mal, né? E muitas pessoas acham também assim, eu tive rede de apoio, graças a Deus, sim. Eu tive o privilégio, eu chamo de privilégio isso, né? De ter realmente um pai que foi presente, né? Minha mãe que passou um tempo, não foi tanto tempo, foi uns 20 dias, mas passou um tempo comigo. E a minha sogra também, que costumava ajudar muito, ainda hoje ajuda. Então eu tive esse privilégio de ter essa rede de apoio. Mas, ao contrário do que eu pensava, que se uma pessoa tivesse rede de apoio, ela ia tirar de letra, né? Ia ser super fácil. Tem coisas que é só a mãe. A demanda da mãe não diminui, entendeu? A rede de apoio ajuda muito. Mas quem amamenta é a mãe. Quem sente a dor é a mãe. Quem sente, assim, o medo, né? A ansiedade. Se meu filho tá se alimentando, tá perdendo peso, só tá com fome, será se ele tá bem? Quem sente quem sente isso de forma super intensa é a mãe, né? Então, quem acorda de madrugada, né? Os outros podem falar para ajudar, mas você que tá ali suprindo aquele bebê, né? De cuidado, suprindo de alimento. Então, eu também sofri, mesmo eu tendo essa rede de apoio, né? Passei por isso. E, assim, isso realmente mudou a forma de eu abordar essas famílias, né? Por exemplo, eu lembro que eu fiz uma consulta domiciliar, depois já que eu já voltei a trabalhar, né? Eu fui fazer uma consulta, foi uma das primeiras que eu fiz, depois que eu voltei, depois, né, de ser mãe. E eu lembro que a mãe comentou assim comigo, doutora, eu acordo de madrugada, mas eu reclamo, eu tô me sentindo, ela começou a chorar. Nossa, eu tô me sentindo péssimo, porque eu acordo, eu reclamo, entendeu? Porque eu tô acordando, eu não queria estar acordando, mas eu queria tanto esse filho, mas agora eu tô reclamando, eu não me sinto bem, né? Eu sei que tá errado. E ela já foi falando assim, né? E eu peguei e falei, eu realmente, dessa vez, eu consegui sentir o que ela tava sentindo, porque eu passei por isso, entendeu? Eu passo ainda. E eu falei, olha, não é assim, né? Privação de sono é muito ruim mesmo.
E a mãe, ela não tem a obrigação de achar maravilhoso, não. Quem é que vai achar maravilhoso? Dormia, né? 12 horas seguidas. Vai dormir 2. Vai dormir 2. Gente, não tem como. É humanamente impossível. Você, então, a sociedade muitas vezes cobra que a gente fique calado, que a gente não pode reclamar. Não pode, né? porque queria, porque teve Isso. um filho e agora tem só que tá feliz. Principalmente nesses casos que a mãe queria muito, né? Que foi planejado. O meu caso foi assim, né? O meu filho foi muito planejado. Então, muitas vezes eu tinha medo no começo de falar, né? Ai, gente, eu tô cansada, né? Ai, gente, eu queria passar um tempo, né? Sozinha. Eu queria... Porque eu ficava assim, mas o que vão pensar? O tanto que eu desejei essa criança. E agora eu tô, né? Querendo um tempo sozinha. Tanto que eu esperei. Então, eu tive esse sentimento também. E naquele momento eu pude compreender realmente o que eu estava sentindo, né? E a gente chorou na consulta, né? Eu contei um pouco da minha experiência. Deus. E ela ficou muito... Nossa, doutora, você me acalmou muito, porque eu pensei que era só eu que... Ai, se sentiu acolhida, não tem como. Não é só você, eu também reclamo quando eu acordo de madrugada. Mentalmente, né? Eu não vou xingar meu filho nem nada, mas assim, eu fico... Poxa vida, mais uma vez, né? Poxa vida, eu acordei de novo. A gente reclama. As mães pensam que só acontece lá na casa delas, né? Não é, gente. Não é o bebê que acorda toda hora. Teve uma mãe, quando a gente criou o primeiro grupo de mães, teve uma mãe que falou assim, Aline, não é possível, eu acordo, parece que todo mundo nas suas casas tá dormindo, mas só eu tô ali. Eu disse, calma. Aí ela disse, cria um grupo de mães, porque na madrugada, enquanto eu tô amamentando, eu preciso saber que tem outras pessoas. Pronto, e aí deu super certo. Isso aconteceu uma vez comigo. Eu tenho uma amiga, inclusive é uma dica, né? Gente, isso ajuda demais. Eu tenho uma amiga que chama de amiga mãe, né? Que tava nessa fase de maternidade mesmo que eu. O filho dela tem 1 semana só mais velho que o meu, né? E mesmo ela morando em São Paulo, a gente se ajuda e sempre conversou muito, entendeu? A gente conversa desde a gravidez até passamos perrengues junto, né? E isso aconteceu uma vez, né? Eu tava ali bem no comecinho. Ela tinha acabado de ter bebê também. E aí eu tava de madrugada acordando, né, e tal. E aí eu peguei e respondi uma mensagem que ela tinha mandado mais cedo. Isso eram 3 horas da manhã. Eu disse, eu respondi. Aí ela, eu também tô acordada aqui. Também tô acordada aqui, aumentando. Aí, cara, deu um alívio, né? Eu assim, nossa, não é só eu. E as pessoas tendem a achar que só tá acontecendo comigo. É só meu bebê que acorda desse jeito. É só aqui em casa. É só o meu bebê que mama de hora em hora. E não é algo que faz parte desse processo de adaptação. É bem difícil entender que a gente não tá só ali naquele barco. Eu acho que acalma, dá um quentinho assim no coração, saber que a gente tem com quem contar. Com certeza, né? E mesmo assim, mesmo eu sendo pediatra, às vezes bate a noia, gente. A mãe às vezes bate, né? Sim. Então muitas vezes vem a noia, tipo, eu lembro de uma situação que eu até compartilhei no meu Instagram, né? Que me ajudou a compartilhar. O meu filho no começo, ele chorava muito quando eu trocava a fralda. Mas era assim... um absurdo de choro, um choro desesperado, como se estivesse assim, apanhando, né? Sentindo uma dor, uma coisa assim. Absurdo. Eu disse, gente, não pode ser normal, né? E aí, como eu não tinha essa experiência de mãe, de consultório, eu nunca tinha ouvido falar disso, né? As famílias falavam, se Rita chorando e tal, mas não sabia a dimensão que era. Sim. E ali eu me deparei com uma criança que toda vez que eu ia trocar ela chorava desesperadamente, que parava assim, ficava chorando muito, né? Desesperada. E eu fiquei, meu Deus, mas isso não é normal. Eu acho que isso não é normal. E aí eu fiquei, nossa, será que meu filho... Comecei a ter umas noias. Será que já é algum sinal de autismo? Meu Deus, esse menino não gosta de ser tocado, né? Alguma coisa. A gente sempre... E eu mãe sendo mãe. Aí eu, não, mas não é possível, né? E eu ficava, nossa, gente... Até que um dia eu compartilhei no Instagram, né? E eu falei, nossa, meu filho chora muito, né? Gente, alguém aí tá passando por isso também. Alguém já passou. Alguém sabe quando passa, né? Se é normal. E aí várias mães responderam, né? O meu também chorava demais. Foi até 2 meses. Foi até 1 mês. Algumas deram dicas, né? Canta pra ele quando tá trocando. O cuidado com o frio, cuidado com isso. Então, tudo isso foi me ajudando. Eu fui juntando um pouquinho dali, um pouquinho dali. E fui me acalmando, vendo que outras pessoas passavam por aqui também. Que não era uma causa, assim, grandiosa, uma doença super grave. Que realmente era o tempo que ia resolver, né? E acabou que resolveu. Hoje em dia a gente troca tranquilo. E depois eu descobri que ele chorava porque tava com sono, né? Porque tava com fome. E eu fui aprendendo isso na prática, ajustando, né? Eu não sabia no começo, mesmo sendo pediatra, esse feeling, né? É só depois. Tempo, porque o bebê o bebê, não tem um manual. A gente sabe ali muitas coisas na teoria de fato, mas a individualidade do bebê é que vai dizer muita coisa. E por isso, desde quando a gente está ali nas consultas, no atendimento, na gestação, olha, isso aqui são informações que todo mundo precisa saber. Verdade. Mas
é com teu bebê que você vai ver se ele vai se adaptar dessa forma, vai ser com seu bebê que você vai aprender isso, porque não tem manual que vai dar para todos os bebês. Não existe isso. E aí as pessoas esperam que a gente às vezes dê uma fórmula muito pronta. Sim. Essa fórmula não existe, a gente realmente vai aprendendo no dia a dia, vai se adaptando. Verdade. E assim, cada bebê é único, né? Sim. Eu também tive uma experiência em relação a isso. Porque antes de eu ter Noah, né? Tive a minha sobrinha, que eu acompanhei a gestação dela. Eu fui, né? Estive lá, recebi ela quando ela nasceu. E acompanhei. Eu tirei um tempo, né? Umas férias, mini férias. E pude fazer parte desses primeiros cuidados, essa rede de apoio nos primeiros dias de vida dela. E foi uma experiência que eu tive antes dele, né? De realmente botar a mão na massa, não só na consulta, né? De realmente estar lá com a criança, acordar, né? Alimentar e tudo mais. E aí isso eu pensei que isso me deu tipo uma segurança. Eu pensava, né? Ah, não, eu já tenho, né, um pouco de manejo, porque eu passei uma semana na minha sobrinha, né? Então, eu sei como é um bebê, né, e tal. Mas, gente, parece que, assim, foi escolhido, assim, Deus. Ela vai ser do jeito e o primo dele vai ser totalmente diferente. Por exemplo, minha cunhada teve uma apojadura já mais tardia, já teve alguns problemas na amamentação, foi no começo, né? O meu não, já tive apojadura precoce, meu sobrinho foi mais tardio, o dela já foi o contrário. Tudo o contrário. Tudo o contrário. A minha sobrinha não fazia tanto cocô, isso foi muito engraçado, porque quando a gente foi comprar fralda, e até levar fralda pra maternidade, comprar fralda e tudo, eu fui me baseando na minha sobrinha, né? Eu falei, minha sobrinha ela fazia cocô uma vez por dia, 2 vezes no máximo, às vezes nem fazia. Então, essa quantidade de fraldas aqui vai dar, né? Eu vou trocar só quando tiver xixi, mas vai dar. Ah, não, eu não vou usar lenço. Aí eu queimei minha língua, né? Porque eu falei, não, esse cocô só é uma vez por dia, eu banho, né? Faço alguma coisa, não vou precisar usar lenço. Eu vou usar mesmo só algodão e água. Quando eu me deparei, meu filho fazia cocô toda vez que ele mamava. Se fosse banho, ele toda vez. Então, era... Haja banho. E às vezes era um cocô explosivo, entendeu? Então eu fiquei, meu Deus, eu acho que isso não é normal, porque a menina faz muito cocô. Totalmente do contrário da minha sobrinha, né? E que como não dava pra banhar tantas vezes longe de casa, longe, né? Não dava pra, às vezes sozinha, não dava pra molhar o negócio, tinha que ser algo mais prático. Então muitas vezes as crianças são diferentes. E mesmo você já tendo às vezes uma experiência do primeiro filho, né? No segundo, às vezes, é diferente, né? No meu caso, foi com a minha sobrinha, mas eu creio que numa próxima gestação pode ter tudo diferente do que foi. Tudo oposto, Isso aí parece que também já é carta marcada. Vem de um jeito, o outro vai vir o contrário. Exatamente. E aí eu lembro também que a minha sobrinha, ela já era uma bebezinha mais gordinha, né? E o meu filho não, no começo ele já era mais esbeltinho, né? Mais magrinho. E aí as pessoas da família também ficavam comparando, né? Tipo, mas tal pessoa é mais gordinha, não sei o quê. Sim, isso também mexe com a mãe, né? Mexe. E assim, talvez algumas pessoas pensaram que por eu ser pediatra, eu não ia ter tanto palpite, né? Assim, as pessoas não iam tanto palpitar, não iam ter essa coragem, né? Por de saber. Falar alguma coisa. Mas sim, gente, né? As pessoas palpitam, não importa. Falam muito. Falam. Não se controlam. Vê uma mãe, vê um bebê, tem que palpitar. Não importa se é pediatra, eles palpitam sim. E eu escutei muita coisa, né? Tipo, do nível de leite é fraco, né? Esse me tava com fome. E por um tempo no começo, a informação me segurou, só a informação, né? Não, o leite não é fraco, vai dar certo. Muito bom no tempo segurou, mas em alguns momentos, aquele pensamento de mãe, aquele medo de mãe, mas será se realmente faz sentido o que essa pessoa tá falando, né? Será se realmente eu tô sendo suficiente pro meu filho? Será se eu tô deixando passar alguma coisa, porque eu sou pediatra, tô negligenciando, né? E aí foi nessa parte que realmente uma pessoa de fora, profissional de fora, um pediatra importante, né? Eu ter investido na consulta com o pediatra pra uma pessoa de fora me relembrar aquilo que eu sabia, entendeu? Sim. Tipo, não, Júlia, vai dar certo, né? Seu leite não é fraco, você é suficiente, você tem leite suficiente, né? Vai dar certo, vamos aqui, vamos ajeitar aqui. Não sou eu que sou pediatra do meu filho, importante dizer. Não sou eu, né? Não sou eu, porque logo nesse começo, eu sempre soube que eu achava que não ia dar certo, né? Mas nesse começo eu percebi que eu precisava de alguém. Muitas vezes eu sabia, mas eu precisava de alguém pra me lembrar o que eu sabia, entendeu? Alguém inclusive, ela nem pesa, nem mede, nem fica nessas noias aí. É tudo com a pediatra do Noah. Eu fiquei no começo com essa noia de pesar, porque eu tenho uma Agora balança. não mais. Eu tenho uma balança, porque eu faço consulta domiciliar. E aí eu lembro que nesse começo tava indo no peso, eu ficava pesando e era tipo de 3 em 3 dias. E não dá certo. Aí eu pesei umas 2 vezes, quando eu vi que... Aí eu disse, não, gente, aqui eu vou ficar doida. É o seguinte, eu vou mandar mensagem pra ela, não vou mais pesar. Eu mesmo falei pra ela, que eu não vou mais pesar,
vamos marcar consulta. Nem que eu tenha aqui toda semana aí, mas eu não vou mais pesar em casa, né? Vamos pesar sempre aí. Sim. E a partir desse momento eu não fiz mais, não quis mais, não. Toda a condução vai ser mesmo dela, né? Ela que vai orientar. O que for necessário vai ser por lá. Claro que, por eu ser profissional, Sim. a gente tem uma conversa meio direta, né? Conversa e consigo compreender, né? Algumas coisas, tem uma certa discussão, mas a decisão final ali de quem vai conduzir exatamente. é de outra pessoa. Porque a gente, como mãe, sempre tem um momento que a gente tem essas noias, a gente viaja, né? E às vezes dá um branco. E assim, não dá pra gente ser mesmo pediatra do nosso filho, 100%, não. Diante de tudo isso que a gente viu aí, inclusive sabemos tanto da importância da informação, da importância da rede de apoio, a gente também acompanha no dia a dia muitas famílias que não tem nem informação e nem rede de apoio. Infelizmente. E aí, infelizmente, é uma realidade para uma maior parte, né, das famílias. E aí isso muda nosso olhar também enquanto o que fazer diante daquela família que não vai ter rede de apoio, que não está conseguindo amamentar, Sim. ou que está super cansada, e lembrar que a gente vai ter que acolher, a gente vai ter que dar opções, a gente vai ter... Isso também muda, né? Quando a gente é Com mãe, certeza. ver que aquela rede de apoio que a gente tem e que é um privilégio ter, a gente às vezes ainda não acha o suficiente, né? A gente ainda se sente cansada, a gente ainda acha, enquanto Imagina tem quem tantas não tem. mães que não tem. E como é isso, como é diante dos teus atendimentos, seja no consultório, seja domiciliar, como é que rola tudo isso aí, essa conversa com as famílias também, para que, e depois da maternidade, como isso mudou diante do ponto de não ter rede de apoio, porque vai chegar pessoas que não têm. E aí, como é que é a abordagem? Com certeza. Então, assim, eu começo a abordar essa parte da rede de apoio ainda na consulta pré-natal, né? O ideal é, nessa consulta ainda a mulher gestante, a gente já conversar se tem ou não tem. Então, você vai ter rede de apoio, quem é, né? Vai vir depois. Muitas vezes a gente precisa, se tem alguma rede de apoio, já munir essa rede de apoio de informação também, para não ter que sofrer tanto com palpites desnecessários, né? Porque Sim. às vezes o palpite que vem de fora, né, de uma mensagem, né, de alguém de fora, não, tu entra aqui e sai aqui. Mas às vezes aquele que vem de dentro, né, da tua rede de apoio, né, do pai, Da família que vem da mesmo. mãe, da avó, aquele é da família, aquele ali dói, aquele ali pensa, será se realmente faz sentido isso? Então é importante, se tiver, por mais que seja só uma pessoa, munir aquela pessoa de informação. Sim. Se não tiver rede de apoio nenhuma, ver, né, avaliar a possibilidade dessa família de ter rede de apoio paga ou não. Se essa família tem condição de ter uma rede de apoio paga, se essa família tem como ter uma equipe acompanhando, né? Muitas vezes precisa contratar uma pessoa, uma babá, para ajudar ali naquele começo. Mas se não tem condição nenhuma, é acolher a mãe, né? Sim. E ver o que dá pra gente fazer naquela realidade. Tem ao menos uma amiga que um dia pode vir aqui, Isso. ficar um pouquinho, né? A gente tem que Exatamente. buscar essas alternativas. Isso, exatamente. Por exemplo, uma mãe que não tem rede de apoio nenhuma, que ela precisa cuidar do bebê, ela precisa fazer comida, limpar a casa. Cara, eu acho isso no começo deve ser assim, eu não consigo nem imaginar. Mas eu sei que tem famílias que são assim, que passam por isso. Então, nesse começo, a gente pensa, né? Vamos tentar ajustar aqui o som desse bebê. Ah, eu sei que no bebê, eu sei que no começo o bebê precisa muito de colo, mas vamos ver, vamos comprar um sling. Mãe, vamos testar, vou te indicar esse aqui, vamos ver como é que é, vamos fazer isso, né? Tentando fazer uma forma que dê pra mãe, dentro da realidade dela, conciliar o que ela consegue, né? Porque nem sempre dá. E aí muitas vezes fala, a mãe tem que ter, isso falavam muito, né? A mãe tem que ter um tempo de qualidade pra ela. Mas muitas famílias não tem como. Não conseguem, entendeu? E de fato esse acolhimento de uma rede de apoio dos amigos, né? De quem tá por ali e do profissional quando vai, sem estar ali ditando, né? Tu tem que fazer assim, tem que ser desse jeito, tem que isso, tem que aquilo. Muda essa perspectiva da família também, de se sentir acolhida, daquela mãe, daquele pai que às vezes tá tem os dois ali se virando, mas os dois também estão sem dormir, que já acompanham situações assim, não dormem, ou tem um que é muito inseguro em relação, não sei se eu tô dando conta, acho que eu não sei nem carregar o bebê, e aí acaba que não faz, e fica tudo a mãe fazendo. Então, esse acolhimento é de fato o que faz diferença, e ter um profissional que não tá ali só dizendo tem que ser assim, tá fazendo errado. Que tá do lado mesmo, né? Que tá do lado apoiando. Inclusive, é isso, né? Eu considero assim que eu também faço parte da rede de apoio dessa família, né? Inclusive, assim, eu tenho um suporte que eu dou no WhatsApp,
E claro, tem horários que a gente entra, porque a gente tem uma vida Tem uma também, vida, a gente não não pode dá estar pra ser 24 horas. online, 100% disponível, tem uma vida. Mas quando são famílias assim, que estão passando por esse período de puerpério, de um bebê, eu fico ainda mais sensível do que antes. Então, tipo assim, às vezes, mesmo não estando no horário tipo, de domingo, geralmente eu não costumo entrar no WhatsApp profissional, né, responder. Mas quando são famílias assim, que tem alguma dúvida, eu sei que tá uma aflição doida, entendeu? E Não às dá pra vezes esperar a segunda, não dá. né? Eu disse, poxa, não, essa aqui não dá pra esperar a segunda, eu vou entrar, eu vou responder, porque eu imagino que tá assim, porque às vezes pode até evitar essa família levar um bebê recém-nascido na urgência, entendeu? Sim, que às vezes é eles fazem isso, mesmo. às vezes é uma coisa que tá, não tem orientação nenhuma, meu Deus, vou levar na urgência. Ah, meu Deus, a pior coisa que pode acontecer, você leva um recém-nascido sem indicação na urgência. Sim. Muitas vezes coisas que dá pra gente resolver com uma orientação, né? Então eu tenho essa sensibilidade também, né, de tentar um pouco fazer parte dessa rede de apoio também, Sim. de tentar orientar, responder aquelas dúvidas, né, principalmente nesse início que é bem difícil. E depois de ser mãe tudo muda, né? A gente, esse coração, esse nosso emocional também, o nosso atendimento em si sai daquela teoria, daquela coisa assim, muitas das vezes muito engessada. Sim. E a gente vai ali pra dentro daquela realidade, individualidade de cada família. E sem dúvidas, eu acho que você faz isso maravilhosamente bem e só se aperfeiçoou mais ainda com a chegada do Noah, porque não tem como a gente não se colocar no lugar de outra mãe depois que a gente é mãe. Tem gente que diz assim, mas o atendimento é o mesmo, independente de ser mãe ou não. Enquanto dentro do profissionalismo, pode ser, sim, né? vai ser. Mas o Acolhimento. acolhimento muda demais depois que a gente passa pelas mesmas coisas, depois que a gente se coloca no lugar de fato, que vem esse sentimento de empatia muito forte e ainda mais dentro dessa comunidade de mães, né, de famílias que têm bebês, e isso se torna cada vez mais acolhedor. E só quem tem a ganhar são as famílias também, que tem a possibilidade de ter um profissional como esse, como você, e a gente fica muito feliz, inclusive, de você estar fazendo parte da nossa equipe. E eu também. E a gente somar mais fortes porque a gente caminha aí no mesmo propósito. Então, contar um pouco, né, desse antes e depois, e de que tudo que você passou, com certeza vai te construindo, e como me construiu, para me tornar também a profissional que sou, e com certeza você também. E a gente não poderia deixar de contar a sua história. E eu agradeço, né, por fazer parte dessa equipe, né, dessa parceria, porque é uma equipe que eu sempre admirei, né, sempre indiquei para os pacientes. E realmente é muito importante a gente ter, assim, uma equipe, ter esses profissionais dessa área materno-infantil realmente que saibam acolher, que saibam cuidar, né? Que tenham conhecimento, embasamento científico, mas também que tenha essa experiência, né? Sim. Que consiga, né, tocar ali onde realmente Dói, onde está precisando, né? Eu tenho até uma frase que eu vi esses dias e salvei, né? Que fala assim: se alguém chora enquanto te conta algo, é porque tá doendo muito, né? E isso me lembrou muito exatamente essa fase do puerpério, né? Muitas vezes a gente pergunta na consulta, né, pra mãe, como que você tá? E muitas vezes ninguém perguntou pra ela, né? Todo mundo só quer saber como é que o bebê tá. Tá tudo bem, né? O bebê, só quer ver o bebê. E às vezes, se você chegar, um profissional, né, de fora, e fala assim, eu também te vejo. Como que você tá? Ah, mas sou eu mesmo. Como que eu tô? Aí ela, às vezes, já responde em lágrimas, né? Porque ela não tá bem. Na verdade, nenhuma mãe tá bem, gente. Muita mudança. Muita mudança, né? Demora a gente se acostumar. A verdade é que praticamente eu acho que nenhuma tá bem, né? A gente às vezes disfarça um pouquinho bem, mas a maternidade real é muito diferente do que a gente vê na rede social, Sim. né? E isso realmente pesou muito pra mim também. Mas, como eu falei, de certa forma, ter informação me ajudou em algumas coisas, né? Eu passei uma coisa recente que eu vou comentar. O meu filho, né, ele acabou pegando um resfriado. E ter informação me ajudou demais. Nesse caso, me ajudou demais. Porque eu não entrei em desespero, né? Eu ficava observando. Ah, ele não tá cansado, né? Não vai dar certo. Eu vou lavar o nariz, vou fazer isso. Não, eu vou estar observando, tá? E eu não me desesperei, não precisei levar na urgência, né? Comentei apenas com a pediatra que acompanhava ele, ficamos, né, e graças a Deus deu tudo certo. Então a minha informação me segurou e deu um desespero, né? Sim. E graças a Deus conseguimos conduzir com o que a gente já sabia, né? Lavando o nariz, ficando, olhando, dando colo, né? Muito amor, muito afeto. E realmente eu pude sentir esse medo também de ter uma criança doente, mas pude ficar um pouco mais tranquila por saber como que era a evolução, né? Então é muito importante a gente ter essa experiência também. Eu tô muito feliz por isso.